E o texto diz assim, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. Versículo 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz tais blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Meus amados, nós estamos diante de uma realidade que certamente foi uma realidade muito particular na vida daqueles que observaram tal milagre. Até então não se havia visto coisas do tipo. Até então não havia se observado a realidade de um homem que durante boa parte de sua vida estava acamado sobre um leito, dependendo de pessoas para que tudo acontecesse. E diante de uma palavra, não houve ministração de remédio, não houve ali uma massagem milagrosa, não houve alguém que segurou aquele homem pelos lados e o colocou de pé. Tão somente por meio de uma palavra foi dito àquele homem: levanta-te, toma a tua cama e vai. Isso não havia sido visto em nenhum momento, em nenhuma esfera. Mas diante daquela cena, eu acredito que os que observavam tais coisas ficaram se perguntando: como é dito aqui, quem é este? Quem é este? Que tem, primeiramente, voz e coragem para dizer: os teus pecados lhes são perdoados, porque a lei deixava muito claro que Deus era o único digno de perdoar pecados. E um homem ali, entre outros homens, estava dizendo isso, mas não era qualquer homem, era Jesus. Mas não somente falar aquele paralítico dizendo que os pecados dele estavam perdoados, mas falando também que aquela debilidade que ele tinha, e que, de alguma forma, sendo ali atendida, sendo promovida a cura, iria trazer observação aos olhos externos, aquilo iria acontecer. Isso mostra que aquilo que os olhos humanos não viram, através da palavra de Jesus, os teus pecados estão perdoados, foram vistos quando Jesus disse para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. E é algo que nós precisamos observar, né? A realidade dos que estavam ali. A palavra de Deus diz que haviam ali fariseus, haviam doutores da lei, haviam homens entendidos ali de forma muito particular acerca da lei, dotados de conhecimento, e que à medida que o conhecimento deles aumentava acerca da lei, a fé deles parece que se distanciava mais das realidades de Deus. Era mais ou menos aquele termômetro: à medida que o conhecimento deles aumentava,
mais distante de Deus eles ficavam, porque o coração deles, de alguma forma, era revestidos por uma névoa, por uma nuvem, que fazia com que eles não conseguiam enxergar a realidade da graça, a realidade de Jesus, a realidade da pessoa do Senhor. Então, diante de um ambiente hostil quanto à fé, Jesus, ele promove um milagre ali visível, a fim de que aqueles que, pela fé, não conseguem desenvolver fé, pelo olhar, pudessem assim vislumbrar e ter, de alguma forma, essas barreiras sendo retiradas dos seus corações. Isso nos mostra a grandeza de Jesus em fazer e operar milagres. Isso nos mostra a posição estratégica de Jesus estar em meio às pessoas. E Jesus veio para as pessoas, Jesus ama pessoas, Jesus ama a mim e ama a você. Jesus, ele se deu por mim e por você. Jesus, ele não se entregou por estruturas, Jesus, ele não se entregou por religião, Jesus, ele não se entregou por placas, Jesus, ele não se entregou por filosofias, Jesus se entregou por pessoas. E é no meio das pessoas que ele vive e que ele se dá a conhecer. Isso nos mostra que, além de Jesus estar num lugar estratégico, ali nós vemos também que haviam pessoas que estavam também nesse lugar estratégico, aonde o milagre estava ali prestes a acontecer. Porém, em meio a essa realidade da presença de Jesus e da presença das pessoas, o que me chama muita atenção é que quando nós observamos os discípulos que seguiam a Jesus, eles seguiam a Jesus para aprender de Jesus. Quando os fariseus seguiam a Jesus e tumultuavam e muvucavam ali em torno de Jesus, eles estavam ali observando o que Jesus estava fazendo para procurar no que acusá-lo. Mas vemos que em meio a tudo isso, Jesus ele não se atemoriza. Jesus ele não se intimida. Jesus, ele simplesmente faz aquilo pelo qual ele foi enviado para fazer. Amar pessoas, cuidar de pessoas, promover mudanças na vida de pessoas. Em meio a isso, olhando para esse público que estava ali ao lado de Jesus, nós vemos que ali haviam certamente pessoas incrédulas e sem fé, pessoas que tinham fé, pessoas que estavam buscando a cura, pessoas que já estavam curados, pessoas que estavam observando para Jesus e se perguntando quem é este. Mas em meio àquele ambiente onde Jesus está, nós vemos que aquela multidão forma como que uma barreira, aonde eles meio que passam a seguinte mensagem: Jesus está aqui, nós estamos aqui também e basta. Não queremos outras pessoas aqui conosco. E isso é um grande problema. Por que isso é um grande problema? Porque aonde Jesus está, sempre há espaço para mais pessoas. As paredes, elas não são o fator limitador. O teto não é o fator limitador. Aonde Jesus está, sempre há espaço para pessoas. Pessoas que se acham sãs, pessoas que se encontram doentes. Pessoas que estão na busca pelo milagre e naqueles que já encontraram o milagre esperado. Porém, o grande medo, o grande problema, não necessariamente é sermos esses que estão em torno de Jesus por aquilo que Ele é, mas é impedirmos pessoas de chegarem a Jesus por conta de colocarmos, de alguma forma, as nossas necessidades superiores às necessidades de outros que estão à nossa volta. Os escribas e fariseus, eles tinham uma necessidade: encontrar erro em Jesus e apontar esse erro, e através desse erro, levá-lo para a cruz. Os religiosos tinham uma necessidade, e a necessidade era de ouvir o que Jesus estava falando e agregar aquilo de alguma forma à sua religiosidade para torná-los mais religiosos ainda. Os seguidores autênticos de Jesus e os discípulos tinham uma necessidade, e essa necessidade era olhar para Jesus, aprender dele e ser mais parecido com ele. Mas nenhuma dessas necessidades, elas eram superiores e equivalentes à missão pela qual Jesus veio e às necessidades alheias que estavam
no entorno daquele grupo. E o medo que me chamou a atenção aqui é de sermos esses que estamos tampando a porta de entrada para que pessoas doentes e enfermas entrem e se acheguem até Jesus. Esse é um grande ponto de reflexão que eu gostaria que nós tivéssemos nessa noite. O ponto que nos leva a perguntarmos: aonde eu estou em meio a essa multidão? Eu sou um daqueles que estou atrapalhando a entrada de outros, ou eu sou aquele que estou facilitando a entrada de pessoas que necessitam da graça e do amor de Jesus, assim como eu necessito? Porque os meus problemas, eles não são exclusivos. As minhas dores, elas não são as maiores. Existem outras pessoas com dores similares, maiores do que as nossas, com problemas, e que buscam solução. E essa solução, ela só será encontrada a partir do encontro pessoal com Jesus, meus amados irmãos. O primeiro grupo que nós observamos, certamente, é o grupo que os versículos que lemos nos apontam como aqueles que, de alguma forma, ajudaram aquele paralítico a chegar até Jesus. Nós vemos que aqueles homens, aí nós podemos entender que pelo menos 4 homens ali foram instrumentos para que esse homem paralítico pudesse chegar até Jesus. Eles foram aqueles que, numa caminhada, eles proporcionaram a movimentação para que aquele homem paralítico chegasse até Jesus. E a movimentação não somente física, mas também uma movimentação espiritual, uma movimentação motivacional. Porque eu fico imaginando eles chegando, talvez vindo de alguma aldeia, de alguma cidade distante, já cansados, exaustos, com aquele homem sendo carregado. Nós entendemos e sabemos que não foi uma tarefa fácil para aqueles que carregavam aquele homem. E ao chegarem e depararem o local onde Jesus estava, eles começam a perceber que há pessoas nas janelas. As casas da época eram rodeadas de janelas, então todas as janelas já tinham pessoas. Imagino, talvez, algumas crianças sentadas nas janelas, alguns idosos e adultos por trás, segurando as crianças. E aí vamos para a porta, vamos tentar a porta da entrada. E quando eles chegam na porta de entrada, tem muita gente. Gente que já estava dentro da casa, gente que estava fora da casa. E aí eles gritam: por favor, me deem licença, eu preciso entrar, eu estou com um homem paralítico. A gente vê que nessa época as leis de acessibilidade não existiam, né? Não havia lugar especial. E aquele grupo, eles não dão atenção, eles permanecem nos mesmos lugares. Não importa se é paralítico, não importa se está à beira da morte, não importa se está sangrando, não importa se está contaminado, não importa. Para aqueles que estavam dentro da casa, talvez, ou na porta, o que importava era: nós estamos vendo a Jesus. E aí nós vemos que esses homens que carregam aquele paralítico, eles olharam pelas janelas, não conseguem. Olharam pela porta de entrada, não conseguem. Talvez se houvesse uma outra porta na casa, eles tentaram também. Eles observaram essa possibilidade, porque o alvo qual era? Levar aquele homem até a presença de Jesus. Não importa se ele passaria pela janela, se entraria pela porta da entrada ou pelas portas do fundo. E não observando nenhuma possibilidade, aqueles homens, impelidos de tamanha fé, de que Jesus faria coisas extraordinárias na vida daquele paralítico, eles não veem um outro caminho senão ir para um lugar mais alto, destelhar algumas telhas ali do telhado e fazer ali de uma forma extraordinária, uma forma onde aquele homem pudesse descer e estar diante de Jesus. Veja que, diante das impossibilidades, eles viram que haviam mais possibilidades do que impossibilidades. Diante do cansaço, eles buscaram força
por meio daquele que estava dentro da casa operando maravilhas, sinais e prodígios. Diante de pessoas que talvez passaram diante deles e falaram: olha, nós já tentamos entrar, você não vai conseguir. Eles falaram: não, nós vamos conseguir, nós vamos entrar. Eu fico me lembrando algumas vezes que, quando pequeno, nós íamos, pequenos ainda, às vezes em períodos de enfermidade, minha mãe, ela era centralizado o atendimento médico aqui na Zona Sul, para onde nós íamos? Santa Casa, né? Santa Casa de Santo Amaro, Regional Sul, eram os lugares. E para ter um atendimento, era preciso chegar muito cedo. Então, eu me recordo disso muito vividamente ainda. Nós saindo muito cedo, tipo assim, 4 horas da manhã de casa, pegando o ônibus e indo, e chegando lá, 5 horas da manhã, na Santa Casa Santa Amaro, já havia uma fila muito grande. E a perspectiva qual que era? Olha, daqui a pouco vai passar alguém entregando uma senha, e se a senha der até o lugar onde você está, você passa. Caso não dê, você vai embora. Mas diante das filas, eu me lembro que nós nunca voltávamos para trás. Nós sempre ficávamos, ainda tendo uma grande chance de não receber a senha. E eu fico imaginando Jesus olhando de dentro da casa, sabendo o que estava acontecendo, e vendo essa realidade de que haviam pessoas que estavam por motivos certos, por motivos que eram motivos errados também, ali na multidão, atrapalhando quem precisava chegar. E Jesus ali, somente crendo, ele vai chegar. Jesus sabia disso, ele vai chegar. Mas do lado de fora estavam pessoas que, diante de situações, estavam também observando: nós vamos conseguir, nós vamos levar, nós vamos ser canal, nós vamos ser ponte, nós vamos ser pessoas que vão abrir portas, ao contrário daqueles que tentam fechar portas. E mais do que nunca hoje, nós lidamos com a mesma realidade, que é a realidade de, como igreja do Senhor Jesus, sermos esses amigos do paralítico e termos conosco a certeza de que nós vamos conduzir aquele que necessita a presença do Senhor. Nós vamos dar a oportunidade, nós vamos facilitar a entrada. O que for preciso para fazer, nós vamos fazer. É preciso uma mudança na nossa linguagem para que os de fora compreendam melhor o que nós cantamos, o que nós falamos. Meus amados, vamos ajustar. Nós não vamos ir, através disso, ir contra Deus. Nós não vamos, através dessas coisas, rasgar a Bíblia e jogar fora, mas nós precisamos criar pontes para que aqueles que tanto necessitam possam compreender do amor e da graça de Deus, que é dada de um modo abundante sobre todos. E às vezes nós estamos diante de uma realidade, que é uma realidade que chama atenção. Eu estava um dia desse num local onde alguém que estava comigo teve uma oportunidade de falar para um grupo. E no final eu falei para ele: olha, a linguagem está muito bonita, mas é linguagem assim de Dom Pedro, sabe? Era muito coloquial. Era muito coloquial. Era, como o pessoal coloca, uma linguagem assim que os que estavam ali não estavam entendendo. E diante disso, eu vejo que nós precisamos observar os meios que Deus tem dado a nós, para que nós possamos abrir portas, abrir caminhos, abrir trincheiras, para que aqueles que estão doentes possam chegar a Jesus. Às vezes nós estamos num local onde pessoas sabem que nós somos cristãos, mas elas não chegam a nós, porque nós ostentamos uma posição onde nós somos melhores do que elas. Precisamos, meus amados irmãos, acalmar um pouco o nosso coração. Precisamos de um pouco mais de humildade. Às vezes existe uma pessoa que você observa todo dia, você senta numa mesa para almoçar, aquela pessoa está sempre numa outra mesa sozinha. Você já pensou em sentar com aquela pessoa e falar do amor de Jesus para ela? Você já pensou isso? Você já pensou diante de uma realidade onde você tem vizinhos, você tem pessoas à sua volta, abrir um pouco mais a possibilidade
de fazer com que ela conheça do amor de Jesus através da sua vida. Isso é possível, isso é real. E nós precisamos buscar todos os meios, todas as formas. Isso não nos levará a fazer de qualquer jeito, isso não nos levará a agirmos de qualquer forma, a profanarmos o nome de Deus, mas nós temos que ter um compromisso tal de sermos esses que vão sustentar a maca do paralítico e fazer o que for preciso para levá-lo diante de Jesus, meus amados irmãos. E se for preciso a gente tirar do nosso bolso, a gente vai fazer isso. Se for preciso a gente abrir mão de algum tempo de descanso, a gente vai fazer isso. Quando a gente observa as frentes de trabalho da igreja, às vezes a gente vai entregar sopa num sábado à noite, numa semana à noite. Quantas vezes nós fomos em dias frios e gelados, não é mesmo? E às vezes nós estávamos ali entregando sopa, a sopa quentinha, os moradores da rua comendo, e a gente com frio, com fome, né? Porque a nossa regra era, vamos comer depois ou se sobrar. A gente está fazendo para eles, até que uma santa irmã, saudosa irmã, ela fazia aqui e separava. Olha, esse aqui é o de vocês, né? Mas, meus amados, nós temos que fazer o que for preciso, abrindo os caminhos, para que a palavra de Deus possa chegar nos corações. Isso nos leva a raciocinar que aqueles homens, eles tiveram fé em Deus, eles tiveram a confiança de que iriam conseguir levar aquele homem até Jesus, e quando eles chegaram diante de Jesus, o próprio Senhor Jesus disse, a fé desses homens é grande. É uma fé que até então não havia sido observada ainda. Mas nós temos a outra realidade, que é a realidade daqueles que simplesmente observavam aqueles homens carregando aquele paralítico. É a realidade, talvez, de pessoas que observam outras carregando o piano e não fazem nada. É a realidade daqueles que têm maior prazer em fechar a porta, em criar as barreiras para que outros não entrem, do que proporcionar meios para que pessoas conheçam da graça de Jesus. E aqui nós tínhamos pessoas que conheciam da lei, pessoas que já ouviam falado de Jesus, pessoas que já haviam sido alimentadas por Jesus. Entendemos que uma multidão seguia Jesus, e dentro dessa multidão tinha pessoas boas, pessoas ruins, haviam pessoas fiéis, haviam pessoas traidoras, haviam pessoas que queriam o bem e haviam pessoas que queriam o mal. E diante disso, aquelas pessoas, elas de forma justa ou injusta, elas estavam ali fazendo um paredão que era quase intransponível. E fica a nós esse pensamento, em que lado nós estaríamos? Nós seríamos aqueles que estaríamos talvez muvucando o local onde Jesus estava, ou nós estaríamos promovendo aberturas para que outros chegassem até Jesus e conhecessem de Jesus também. E esse é um grande medo, meu em particular, o medo de atrapalhar pessoas de chegar até Jesus. Eu sei que isso é uma perspectiva real, eu sei que dentro de mim existe essa capacidade, eu sei que eu sou capaz naturalmente de atrapalhar pessoas de chegar a Jesus. Atrapalhar pessoas de chegar a Jesus por meio da forma como eu falo, atrapalhar pessoas de chegar a Jesus pela forma com que eu me relaciono, pela forma com que eu faço julgamentos, pela forma com a qual eu me faço disponível àqueles que estão à minha volta. E eu não quero isso, meus amados irmãos. E eu oro a Deus que você também tenha essa realidade dentro de você. Que você seja esse que queira não criar mais barreiras, mais pedágios para as pessoas chegarem até Jesus. O mundo já está saturado, as pessoas estão saturadas, as pessoas estão cansadas. Elas estão literalmente como ovelhas sem pastor. Elas estão literalmente como ovelhas sedentas que buscam os rios de águas vivas. As pessoas não precisam de mais uma barreira. É por isso que nós falamos, para muitos que nós encontramos aí fora, olha, vamos para a igreja, Jesus ama você.
E eu poderia falar para algumas, olha, para você ir para a igreja primeiro, você precisa mudar o seu modo de vestir. Ou então você precisa mudar o seu modo de lidar com a vida. Sabe, você que fuma, primeiro deixa de fumar, depois vai para a igreja. Sabe, você que usa drogas, primeiro deixa de usar drogas, depois vai para a igreja. Sendo que a proposta de Jesus não é essa. A proposta de Jesus é, olha, venha como você está, que eu lhe tornarei naquilo que você é digno de ser. Jesus transforma, meus amados irmãos. Se nós formos esperar chegar pessoas perfeitas por essa porta, nós vamos ficar sempre da mesma forma. Até mesmo porque nós não somos perfeitos aqui dentro. Nós temos nossas lutas, nós temos nossas diferenças, nós temos os nossos pontos em que concordamos, em que discordamos. Mas o amor de Cristo é maior sobre nossa vida. E equaliza tudo isso a ponto de que juntos nós damos as mãos e glorificamos, santo, santo, santo é o Senhor. Mas nós precisamos entender que, ao contrário daqueles que fechavam a porta, nós precisamos ser aqueles que abrem as portas. Nós precisamos ser esse mecanismo de Deus, aonde quando nós encontramos pessoas, nós abrimos as portas e falamos, venha conhecer Jesus por meio da nossa igreja. Venha conhecer aquele que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida. E aí, eu acredito que até mesmo a forma com que nós vamos lidar com o cristianismo vai ser diferente, porque haverá certamente um peso muito grande quando nós querermos mudar as pessoas. Haverá um peso que você não poderá suportar. Se você quer mudar o seu filho, há um peso sobre você, a qual você não vai conseguir suportar. Se você quer mudar o teu esposo, esposa, há um peso sobre você em qual você não vai suportar. Mas se você coloca nas mãos de Deus, para que Deus possa fazer essa mudança, meus amados irmãos, nós vamos descansar em paz em Jesus. Isso tudo não é algo que está sendo dito para que nós possamos abrir as brechas e fazer de qualquer forma. Mas, ao contrário, faz com que nós afinemos a nossa sintonia com Deus, compreendamos que, ao contrário daqueles que fechavam as portas, nós queremos ser aqueles que vai conduzir as pessoas, e nós vamos abrir as portas, e se for preciso, desceremos pessoas pelos telhados, se for preciso, passaremos pessoas pelas janelas, mas, diante de tudo isso, nós vamos confiar que quem vai mudar, quem vai transformar é Deus. Aqueles homens, eles não foram confiados neles de que o paralítico andaria ou teria os pecados perdoados. Eles foram confiados em Jesus. Em Jesus. Porque eu imagino que diante daquela caminhada que eles tiveram com aquele paralítico, certamente não eram quaisquer homens. Eram amigos daquele homem. Era alguém que tinha pelo menos algum amor, algum cuidado. E amor e cuidado não se desenvolve da noite para o dia. Então, eles já caminhavam com aquele homem já há alguns anos. E diante disso, certamente eles conheciam aquele homem. Porque o paralítico também, ele tinha os seus traquejos, certamente tinha os seus murmúrios. E aqueles homens certamente já conheciam isso. E já haviam, porventura, até mesmo tentado aconselhar aquele homem a mudar algumas coisas, mas eles confiaram em Jesus para que a mudança acontecesse. Eles foram o canal, eles foram ali os braços de Deus, eles foram as pernas de Jesus para ir de encontro ao necessitado e levar o necessitado àquele que poderia fazer grandes coisas. A grande realidade é que hoje também nós vivemos e lidamos com essa tensão. E a tensão é de sermos os promotores para que pessoas cheguem até Jesus ou de estarmos do lado daqueles que atrapalham pessoas de chegar até Jesus. O meu temor é participarmos de alguma forma do segundo grupo, porque o Senhor, Ele vai trazer juízo. Ele vai trazer, certamente, cobrança sobre aqueles que, de alguma forma, poderíamos ter sido canal e não fomos. Que, de forma premeditada, nós fechamos a porta, nós apagamos as luzes, nós nos fingimos de mortos e deixamos, assim,
pessoas do lado de fora. E a verdade é que na grande casa de Deus há lugar para todos. Jesus foi preparar lugar e há lugar para todos. Jesus ama a todos. E é preciso que esses todos confessem ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Creiam, confiem de todo o coração, acreditem, entreguem suas vidas a Jesus. E a partir daí, sejam não mais aqueles que fecham as portas, mas aqueles que viabilizam encontros entre o ser humano e Deus. Nós hoje somos desafiados a isso. Somos desafiados a levar o amor de Deus àqueles que necessitam. Somos desafiados a levar aqueles que necessitam ao amor de Deus. Somos desafiados a não nos calar, mas falar das grandezas do Senhor. Somos desafiados a andar numa mão que é uma mão contrária à mão do mundo, mas é uma mão que demonstra que aqueles que são empoderados pelo Espírito Santo têm vez e podem agir e falar e orar e clamar através de Jesus e ver coisas extraordinárias acontecendo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que você saia daqui nesta noite com essa reflexão. Na multidão, eu sou aqueles que estou viabilizando encontros de pessoas com Jesus, ou eu estou sendo apenas mais um na multidão que estou atrapalhando pessoas de chegarem até Jesus? Pensa sobre isso. Coloca a sua vida diante de Deus. Pede ao Senhor, Senhor, me ajuda. Que esta semana seja uma semana onde eu posso viabilizar encontros. Que essa semana possa ser uma semana onde coisas extraordinárias aconteçam. E eu possa, de alguma forma, ser usado pelo Senhor ali para ajudar pessoas a entender do amor, da graça, dos benefícios de seguir ao nosso Senhor. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento? Eu convido você a ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor. E vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos capacite para essa grandiosa obra. A grandiosa obra de sermos promotores de encontros, promotores que viabilizam encontros entre pessoas que estão sem esperança com aquele que tem toda a esperança. Eu quero orar com você. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor, vamos clamar ao Senhor que nos ajude, para que juntos tenhamos essa alegria, assim como aqueles 4 amigos tiveram ao ver aquele homem paralítico não saindo da mesma forma como chegou. Eu acredito que eles se alegraram muito com o que viram e disseram, valeu a pena confiar em Deus, valeu a pena não ouvir a multidão, valeu a pena crer em Jesus, valeu a pena fazer o que foi feito, porque o Senhor abençoou. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor, obrigado por essa noite. Deus, a nossa oração é que sejamos usados pelo Senhor como aqueles que viabilizam encontros de Jesus com outras pessoas. Aqueles que viabilizam o encontro de outras pessoas com Jesus. Nós simplesmente queremos ser esse canal. Ó Deus, se porventura estivermos nas portas, nos caminhos, pelas estradas, atrapalhando pessoas de chegarem a Jesus, ó Deus, redireciona o nosso olhar. Ajuda-nos, nos dá esse toque, Senhor, para que possamos abrir o espaço para que a glória do Senhor seja visível, para que a luz do Senhor não seja ofuscada. E, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, molda o nosso modo de ver a vida, molda o nosso modo de falar, molda o nosso modo de nos relacionarmos, para que por meio daquilo que somos e temos, possamos de uma forma simples mostrar o amor de Jesus, que é extraordinário e pode mudar histórias. E é no nome daquele que vive e reina para todo sempre que nós oramos e
pedimos ao Senhor que nos ajude nesta noite. Amém.